Se o boletim de medição é uma dor sua todo mês, escuta esse vídeo até o final que eu vou te ajudar a sair desse problema. Se assim como eu, você sofre todo mês com medição, esse é um problema conveniente de muita gente que trabalha com construção civil, que tem contrato em que você exige uma medição posterior a uma execução de serviço, né, que é um extrato passado de um serviço prestado. Durante esse processo do mês subsequente em que você emite sua medição, você já se deparou com certeza com algumas negativas de não atualização de nota e por algum motivo documental ou de execução ou de falta de alinhamento entre o contratante e o contratado, você se vê deparado com a postergação de mais um mês de uma aprovação de nota fiscal, ou quando tem sim a aprovação da medição e a liberação da nota fiscal tem um prazo para recebimento que pode variar de 15 a 30, 60, 90 dias ou até mais. Então isso daí acaba influenciando diretamente no fluxo de caixa, fazendo com que suas operações de crédito, no modo geral, suas contas a pagar todo mês, elas sejam postergadas. Você pode ter um problema com o fornecedor, e que influencia diretamente na própria produção da obra do contrato que você tenha com o seu contratante. Então, isso é uma coisa rotineira, é algo normal de todo o mercado de construção civil e diversos outros setores também, em que são necessários essa medição posterior à execução do serviço prestado durante um contrato, né? Para quem já vive o ambiente de contrato, é um ambiente que normalmente ele rege por um período longo, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos, em que você exerce lá o direito de fazer uma medição quinzenal ou mensal com o seu contratante, para ter esse direito de crédito, que é uma emissão de nota fiscal, uma duplicata, e você acaba gerando um crédito ali, um direito creditório, né, que é o direito de crédito desse produto, né, dessa nota fiscal a mercado, né? Essa nota fiscal, a partir da emissão de uma nota fiscal, né, e uma duplicata, se torna um direito creditório, que é um direito que você pode vender, descontar e fazer antecipação lá com algum banco ou com algum outro mecanismo financeiro, né, que seja uma securitizadora, um FDIC, né, que não são tão habituais, mas antigamente era muito factories, né? Então existem empresas, a empresa de crédito também faz essa antecipação, então tem mecanismos legais que se pode fazer antecipação, mas que não é tão acessível às vezes. Os bancos às vezes até entendem que pode ser feito aí um desconto de adiantamento. Antigamente era muito comum um cheque, hoje em dia é mais comum ali o direito creditório de uma duplicata, mas ainda assim tem uma lacuna às vezes que é o seu direito creditório futuro, que é o direito de crédito, que é o chamado de direito de creditório não performado. Esse direito que é um direito seu que você tem de crédito de recebimento futuro do seu contrato, né? Que a gente sabe que muitas vezes está sendo já performado, às vezes não está nem mensurado na totalidade da sua medição, né? Mas tem um direito futuro que às vezes você precisa de algum tipo de socorro em relação a isso, né? Então na Investment a gente analisa essa possibilidade de fazer ali um capital de giro associado a essa operação, já que umas instituições financeiras não entendem que seja. Então, eu passei muito a dor da medição, né? Boletim de medição é uma coisa inerente ao processo de quem trabalha com obra. Mais de 10 anos atuo no setor, uns 15 anos aproximadamente atuo no setor de construção civil. Vários empreendedores que são ligados à construção civil, ou seja, tem lá a construtora, que a gente não atua muito, né? Mas tem lá, de modo geral, todo mundo que é um empreiteiro, subempreiteiro, que trabalha no ambiente de construção civil, ele se depara com essa questão de medição. Eu me deparei muito durante minha vida, né, com a necessidade de capital, que não tinha operação de crédito com o banco, então me deparei em diversos momentos. E até quando eu me deparei em diversos momentos e tive lá vendas de contratos, né, de volumes volumosos, de alguns milhões e tal, eu fui até em algumas instituições, fui em alguns mecanismos financeiros para tentar conseguir algum crédito relacionado, né, em grande parte não consegui, né. Em algum momento é possível alguém conseguir atrelado a uma construtora, a um contrato, alguma operação de crédito, mas de modo geral é restrito isso. Mesmo com diversas tentativas de apresentar isso a banco e apresentar isso até FDIC, né, até fundos, eu apresentei meus contratos, meus planos, juntamente com documentação da empresa, tentei fazer com que aquele contrato tivesse valor para que pudesse gerar uma coisa de crédito relacionada à operação. Eu tive negativa, sempre tentei e não consegui. Eu acho que nunca achei muito justo a análise, né? Por isso hoje na Investment a gente busca ter uma análise diferente, porque eu sofri muito durante o processo.
encontrava diversas métricas que eu achava que era conveniente, tinha sentido para a operação bancária, apresentava isso, mas eu sempre tive negativa. Então eu vivi muito essa dor de necessidade de dinheiro, de capital de giro relacionada a contrato vigente, né, contratos que tinham constituições boas, com clientes bons, com grandes corporações, tinha esse contrato, mas a saber que por ser não ser performado o título, não ter sido executado ainda na íntegra, a gente sabe que não tá às vezes no início da obra, no meio da obra, tem o tempo de performance, mas às vezes você precisa de um pouco mais de crédito para conseguir andar bem a operação, né? Então me deparei em diversos momentos com situações em que foi necessário adotar algumas coisas como venda de ativo, venda de veículo, venda de qualquer coisa para me liquidar ou pegar de alguma forma capital no mercado altíssimo, sem nenhum tipo de garantia realmente que aquela operação seria boa para mim. Então a gente me deparei em diversas situações com essa situação e a gente vi que na verdade não conseguia ser atendido pelo setor financeiro de modo geral, né? Não conseguiam me enxergar, né? Não enxergar o valor que tinha das minhas operações, dos meus contratos, da minha performance toda. Na verdade, eu sempre, que a gente até hoje, todo o meu histórico, eu sempre comecei uma obra, terminei. Então, ou seja, a performance de 100% de tudo que a gente começa, a gente performa, eu entrego. Então, mesmo eu com toda essa documentação, com todo esse histórico, mesmo assim, esses contratos não tinham validade para uma negociação e uma operação de crédito, né? Então, eu acredito que o olhar não era correto, o olhar não tinha um julgamento equivocado sobre o processo. A gente tem também que instituições financeiras de porte maior, bancos, grandes operadores de crédito, elas têm uma governança, têm uma política de crédito pesada e forte, né? Mas ao mesmo tempo também acaba ficando engessado algumas operações que poderiam ocorrer e que deixam de ocorrer e deixam de ajudar o empreendedor porque ficam limitadas a alguns padrões que também não podem ser sempre seguidos à risca. Então acho que tem margem para a interpretação de algumas operações, ou seja, quando você pega dados, pega histórico, pega recorrência, pega fatores relevantes, tem que ser levado em consideração também para que não somente o padrão, né, um padrão global, um padrão normal seja colocado como algo que na verdade no final das contas ele prejudica mais do que ajuda alguns empreendedores que têm lá sua índole, sua boa fé e prover ação, e que muitas vezes a falta desse capital pode vir até uma empresa quebrar, falir, né? Porque a falta de capital faz isso muitas vezes, né? Alguns não suportam um determinado tempo, né? De alguma dificuldade no meio do caminho, não conseguem suportar aquele processo financeiro, na verdade, e vem às vezes fechar, falir, gera desemprego, gera um passivo, gera uma dificuldade para todo mundo e poderia ser sanado às vezes com uma leitura diferente sobre um contrato ou sobre um título performado ou não performado, no caso, que é um título que na verdade é um contrato, então ele vai gerar título futuro, né? Uma certeza de um pagamento futuro, né? A partir do momento que você sempre acaba concluindo seu contrato, se você tem um histórico de recorrência de sempre concluir o contrato, então se estima que ele vai ser concluído também no futuro. Então tem uma probabilidade muito alta de ser concluído, que no caso meu histórico, por exemplo, sempre foi de 100% vendido, 100% executado, sem nenhum tipo de problema. Então a gente entende que isso é uma constante que vai acabar acontecendo no contrato subsequente. E nem isso é levado em consideração na análise contratual que geraria um possível capital de giro associado a essa operação. Eu acredito que muito empreendedor se vê nesse dilema aí, se vê nessa jornada sem amparo, sem apoio. O caminho pode ser diferente, na verdade, né? Aqui a gente pode fazer um caminho diferente, com um olhar também diferente de quem está do outro lado da mesa e que já precisou. Eu, como empreendedor da área de construção civil, me deparei por diversos momentos tentando fazer ali um adiantamento parcial de um contrato e fui dado várias vezes como negativa, pelo fato de não ter sido performado o meu direito creditório, né? Não foi autorizado a nota fiscal no período. Evoluindo mais a questão do direito creditório, né? O direito creditório, quando você vai para uma operação em um FDIC, em uma securitizadora, né? Você tem que ter performado esse direito, né? Então você tem que ter tido uma autorização, uma nota fiscal, uma duplicata e uma checagem sobre essa
veracidade de informação, né? Então, existe esse crédito performado, que é chamado de crédito performado, que já foi autorizado, né? Que tem a certeza que aquele valor é líquido a ser recebido, e você pode negociar isso em algum momento ao mercado com alguma instituição, com algum banco, alguma instituição financeira, né? Mas aqui a gente entende que em algum momento fica a lacuna desse processo, a gente entende que a gente pode também conceder uma parte de um crédito sobre esse contrato que já está vendido, é um contrato já que você tem uma legalidade, um processo ali que cabe sim um direito a crédito futuro, né? Não performado 100%, a gente sabe disso, mas ele tem sim um direito a receber. E a gente analisando que empresas que têm a recorrência de terminar na integralidade do seu contrato, a gente entende que tem uma probabilidade muito alta de ocorrer essa efetivação desse direito, ou seja, a medição aprovada, a emissão da nota é quase que uma certeza em muitos empreendimentos, né, e muitos negócios que são gerados. Então, a gente analisando esse cenário, a gente pode transformar com que esse direito creditório seja, em boa parte, aceito na nossa instituição, né, e que a gente possa fazer com que isso seja um dinheiro que o empreendedor consiga pegar associado a um capital de giro, né, e a gente entende que trava em relação a esse contrato e recebimento futuro. Então, a gente torna possível que o setor financeiro, de modo geral, enxerga como impossível, que é gerar direito de crédito sobre um contrato que tem as duas partes ali em acordo, né? Então a gente tem um olhar diferente que a gente já tentou muito. Eu já fui uma pessoa que no meu setor, quando eu atuo no setor de construção civil e atuo até hoje, eu fui questionador sobre esse princípio, né? Entendo que na verdade existe assim o direito creditório performado, já finalizado, que seja, que é um direito realmente que é irredutível, que ele é um direito que existe realmente já, mas o direito que está a existir futuramente, que é o direito de crédito, ele também tem um valor, né? E a gente enxerga que esse valor pode ser utilizado ali em favor do empreendedor que precisa daquele capital para ajudar na sua operação, né? Que a gente sabe que durante a rotina da execução de um contrato, de uma obra, ele se depara em diversos momentos com a necessidade desse capital, né? Que às vezes descola um pouquinho ali do seu fluxo financeiro e realidade de execução da obra, né? O fluxo financeiro, físico-financeiro, né? O físico representa uma coisa, financeiro outra. Então, quem tem, de modo geral, um contrato com valor, realmente a gente enxerga esse valor no contrato e tenta fazer com que se torne possível esse direito a crédito, não seria um capital de giro que a gente faz associado a esse contrato, a essa operação. Então, a gente tem um olhar pela nossa vivência de um olhar diferente, em que é possível, sim, exercer esse contrato, ter algum tipo de valor aqui dentro da Investme, né? Então aqui a gente vai ter um olhar diferenciado, o empreendedor vai se cadastrar, vai seguir o passo a passo, ele vai se cadastrar, vai passar por uma entrevista, vai enviar documentação, vai enviar um contrato, a gente analisa o contrato, analisa a medição é retrato do contrato naquele momento, né? Então com essa análise a gente faz ali alguma coisa associada àquele contrato, algum tipo de operação de crédito, né? Sabendo que o empreendedor precisa daquele crédito para poder continuar bem o contrato dele, e com certeza a gente tem um olhar diferenciado em relação a essa operação, tá? Então pode ter certeza que seguindo o passo nosso aqui, a gente vai conseguir conquistar um crédito com a gente e continuar seguindo aí, crescendo fortemente com o seu setor, com sua área de atuação, e que o crédito não seja essa dor de cabeça que muitas vezes ela e às vezes até sem necessidade.